Chegamos no último vídeo do capítulo 3 do nosso curso de HP, beleza? E olha só o que você vai aprender aqui, sistema de amortização, mas agora pelo sistema Price. Sistema Price, ou sistema francês, como é muito conhecido também, é uma outra forma de nós calcularmos as parcelas num financiamento, especialmente nos financiamentos comerciais, né? Porque eu disse que o financiamento imobiliário usa o sistema SAC, que a gente já viu num outro vídeo, e nesse eu vou te mostrar como é que funciona o sistema Price, tá certo? Onde as parcelas são fixas, as parcelas são sempre as mesmas, diferente do sistema SAC, onde a parcela vai diminuindo ao longo dos pagamentos. E aqui no sistema Price a gente usa basicamente as teclas financeiras, tá certo? Então aqui sim a gente vai usar muito a calculadora, tá? Para fazer as continhas, né? Teclas financeiras a gente também já ensinou quais são, né? Geralmente as mais usadas são o PV, o FV, o I, o N e o PMT. Então, as 5 teclas que estão aqui na parte de cima da tua calculadora aqui do CHS para o lado esquerdo, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para ver se a gente consegue se entender nesse cálculo, né? Aqui tem o PV de 10 mil, tá? Uma taxa de 10% e o prazo de 5 anos, tá certo? Então, como é que nós vamos calcular aqui a prestação, por exemplo, né? Como é que a gente vai fazer o cálculo da prestação? Bem, para calcular a prestação, a gente precisa pedir na calculadora o PMT, tá? Então, é só preencher os dados aqui, na verdade. Ó. Você vai colocar 10 mil, Enter, CHS, PV, 10 é a taxa e 5 é o prazo. Então, isso aqui vai me dar um PMT de 2.637,97, ou arredondando aí, vai dar quase 98. Então, ó, esse é o valor, né, da prestação, certo? Ele já dá o valor da prestação direta, o PMT. Só que nessa prestação aqui, a gente tem o quê? Embutido sempre, como no SAC, tem juros e amortização, tá certo? E qual que é o valor dos juros e qual que é o valor da amortização? Bem, primeiro aqui eu vou ter que saber qual o valor dos juros. Os juros, para calcular, eu sempre vou pegar o valor do capital vezes a taxa. Então, aqui, os juros é R$ 1.000 e a diferença vai ser a amortização. Então, 2.637 menos 1.000 vai chegar no valor da amortização, certo? Então, considerando os dados acima, qual o saldo devedor também? É uma outra pergunta que pode cair numa prova tua, né? Após a primeira parcela. Então, no Price, a gente só usa as teclas financeiras e pede, geralmente, então, o FV, tá? Para saber o saldo devedor, a gente vai pedir o FV, que é o valor futuro, tá? Então, vamos fazer esta conta aqui usando essas informações e eu quero saber o saldo devedor após a primeira parcela, tá certo? Então, olha só, como é que a gente fez essa continha aqui? Vamos já projetar ela aqui. Então, nós pegamos aqui, olha só, o valor 10 mil, Enter CHS PV, que nós temos, né? O valor da prestação 2.637,97 PMT, o 10, que é a nossa taxa, que vai no I, e eu quero saber o pagamento depois da primeira parcela. Então, eu vou colocar o N e vou pedir o 1 no N e vou pedir o FV. O nosso FV deu 8.362,03. Isso significa que o saldo devedor é esse aí, tá? É muito mais fácil do que no sistema SAC, não é verdade? Se eu quisesse saber qual o saldo devedor depois de pagar a segunda parcela, é só eu clicar no 2, nem precisa mudar muita coisa aqui, colocar no N e pedir de novo o FV. Vai me dar o valor depois da segunda parcela, ó, 6.560,26. E assim consecutivamente. Se eu quiser saber o valor da parcela depois de pagar 50 parcelas, eu colocaria 50 no N e pediria o FV. Não preciso nem redigitar os dados, então fica muito fácil, né? Foi isso, essa a dica que eu dei aqui para vocês poderem fazer essa conta, viu? Como é fácil, como é legal, né? Então vamos lá. Tabela Price na prática, né? Uma família comprou uma casa por 300 mil, pagou 150 mil à vista e financiou o restante. Financiamento pela tabela Price, a taxa de juros 12% ao ano, em 15 anos, calcule o valor mensal da parcela, tá joia? Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Vamos pegar a calculadora aqui, né? Calculadora nossa online aqui. Quase que eu peguei a calculadora aqui da minha mesa aqui, né? Não ia dar muito certo, né? Não ia aparecer na tela. Tem que aparecer na tela para que vocês possam acompanhar o cálculo. Bem, aqui nós temos que fazer o quê? Uma transformação da taxa, né? A taxa está em ano, eu tenho que transformar ela
aqui para meses, né? Então, eu vou pegar 12, Enter, 100, divide 1 mais 12. Y barra x, y elevado a x, 1 barra x, y elevado a x, 1 menos 100 vezes. Essa conta a gente já fez lá quando eu expliquei o sistema SAC para vocês. Nós já chegamos nesse valor aqui. 0,9489 é a nossa taxa ao mês. Então, eu coloco já no I, para não perder tempo. 180 eu já coloco no N, que é os 15 anos, né? 180, 15 vezes 12, certo? E aqui eu tenho o valor do PV, que é 150 mil, não 300 mil, porque 150 foi pago à vista, tá certo? E o que eu estou pedindo aqui, né? Eu estou pedindo qual o valor do PMT, ou seja, qual é o valor da parcela mensal, né? 1.741,48. Esse é o valor da nossa parcela mensal pelo sistema Price. Olha só, que maravilha, né? Então, fizemos aqui primeiro a descapitalização da taxa e depois capitalizamos, né? Observe só que aqui eu fiz a descapitalização da taxa primeiro, né? E depois eu capitalizei ela para 180 meses. Aqui nessa fórmula aqui eu coloquei direto, tá certo? É uma outra maneira de fazer, dá o mesmo resultado, tá joia? Então você escolhe como você quer fazer, que também tem essa opção. Maravilha, é isso, né? Olha só, que legal. Aqui nós temos esse conselho para vocês, né? Pare de culpar os outros pelos seus resultados. Então, se esse é o teu caso, se às vezes você se percebe culpando os outros, pare com isso não leva a nada, né? Assuma aí a tua função, o teu protagonismo na Terra, né? Para fazer o que precisa ser feito com relação aos estudos, ao trabalho, à vida social, ou ao teu casamento, ou ao teu relacionamento com os filhos, e vida que segue. Galera, vamos assumir o protagonismo da nossa vida, né? E sermos felizes. Fica a dica para vocês. Desejo a todos aí um ótimo capítulo 4, onde eu vou tratar sobre as teclas estatísticas, e assim nós terminamos este capítulo 3 aqui. Espero que você tenha aprendido aí como tratar aí, fazer os cálculos com as teclas financeiras. Maravilha? Gostei de ver você aqui. Siga em frente, siga firme, não desanima, que é muito legal a gente aprender e colocar em prática esse tipo de conteúdo aqui da HP. Um forte abraço e até o próximo vídeo, hein?